Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui e me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer a teu fruto este tempo de oração. Minha mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei. Para São José Maria Escrivá, as normas eram uma questão de piedade forte e segura, pois nelas estariam a formação e o espírito do Opus Dei. Ele entendia muito bem a vontade de Deus para ele era a santificação, e não há santificação senão a nossa união plena com Deus, e as normas eram essa nossa união com Deus. O resto deriva tudo daí. Se cumprirmos bem as normas de piedade, o plano de vida, ele dizia com todas as palavras: garanto a vós a santificação. Talvez Deus tenha revelado isso a ele? Sim, foi revelando aos poucos, e a oração era o que Nosso Senhor pedia: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Se retirava, quantas vezes Nosso Senhor subia a montanha para rezar, saía do meio da multidão, no meio daquelas confusões, para estar com Deus. São José Maria Escrivá entendia isso. Nada mais é a oração que saber se isolar quando for necessário e perseverar. Saber se isolar para estar com Deus e perseverar nessa companhia. Estar com Deus no cumprimento das normas estaria, de certa forma, garantido não só uma mortificação da nossa vontade, porque entre os afazeres, entre os cansaços, entre os desânimos, as tristezas, temos muitos motivos para não fazê-las, mas são exatamente esses os motivos para fazê-las. Por isso ele queria que encontrássemos Deus. Ali estaria a mortificação da nossa vontade, necessária para vencer aquilo que é a nossa miséria. O tempo de silêncio para ouvir Deus e abrir-se a Ele, ali está o testemunho de fé e confiança, querer estar com Deus. Encontramos no silêncio da vida de oração a garantia de ouvir a vontade de Deus. Ali ouvimos o que Deus quer para nós. Basta pegar o Evangelho. Qual é a vontade de Deus? Está ali escrito no Evangelho para cada um de nós. E quando meditamos, seja Lexio Divina, meditação, leitura orante da palavra, qualquer um nome que se dê, é tudo a mesma coisa. É estar com Deus, é rezar, é fazer a oração. A constância, portanto, na oração, dizia São José Maria em Forja, a constância e a exigência nas normas, mesmo quando estás cansado ou se tornam áridas, persevera. São o caminho, ponto de referência, que indicam sempre onde está o caminho seguro. Pois é na oração que encontramos o caminho seguro, sejam cansaços ou aridez. Não temos vontade de rezar, não temos vontade de fazer tanta coisa, não tem vontade de acordar quando o despertador toca, não tem vontade de atender a confissão quando pedem, depois do horário, não temos vontade de obedecer algumas coisas que ouvimos, quando a pessoa que nos manda está errada. Quantas vezes não temos vontade? Nem vontade de pagar imposto, nem vontade de tantas outras coisas. Mas por trás de uma exigência das coisas áridas dessa vida, mesmo não querendo, persevera, pois ali está o caminho, o ponto de referência, onde indicam sempre onde está um caminho seguro para fazer a vontade de Deus. A vida interior, dizia na sequência, no Forja 83, a vida interior robustece-se com a luta nas práticas de piedade, que deves cumprir, mais ainda, que deves viver. Não é só cumprir a oração. É verdade que muitas vezes, com aridez, cansaço, somos fiéis, ainda que no pouco, ainda que um pouco longe de agradar a Deus, mas somos fiéis. Quem é fiel no pouco é no muito, Nosso Senhor afirma. Ainda que nos custe muito, é porque custa muito, como diz Santa Catarina, pois o que custa muito vale muito, e nos custa muito às vezes fazer. Tantos são os motivos e as
as questões que poderiam nos tirar daquela oração, das normas de piedade. É verdade que a única coisa que pode nos tirar é a caridade, primeiro a caridade, mas depois o cumprimento das normas estão ali, elas estão nos esperando, é o nosso contato com Deus. E quantas vezes temos que adiantar, já sabendo que o dia vai ser tão confuso, já adiantar algumas normas, né? Não é o melhor, né? Às vezes a gente, quando vai sair de férias, tem que fazer a hora santa, né? Quando eu vou para minha mãe, é a hora santa, tem que rezar tudo de manhã e tudo à noite, porque no meio do dia minha mãe não me dá sossego, é o dia inteiro querendo falar, tem que estar matando saudade, né? Eu acho que não deve ser diferente com muitos padres, né? Viver com a família, viver às vezes no meio dos nossos trabalhos. É verdade que todo o nosso trabalho é estar com Deus, mas esse trabalho exige querer estar com Ele. Por isso, não deves apenas cumprir, mas ainda deves viver amorosamente, porque o nosso caminho de filhos de Deus é de amor. Esse é o nosso caminho de filhos de Deus, de verdadeiro amor por nosso Senhor, ter nele o consolo, o amor, a caridade, ter em Deus todas as coisas. A obediência deve ser sempre de um filho e de um amigo, aquele que se sabe amado e aquele que se sabe compreendido. Estamos na vida sacerdotal para ficarmos mais perto de Deus, na vida consagrada. Não vos chamo servos, mas amigos. Disse isso aos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus 3 anos, aqueles que aprenderam muito. E olha que aprendendo 3 anos, né, foi um seminário um pouquinho mais curto, mas aquele seminário mais curto que eles viveram deu a eles uma capacidade enorme. Mas é verdade que foi a paixão e a ressurreição que deram outro valor a tudo aquilo. Na nossa vida é a mesma coisa. O que aprendemos no seminário, muitas coisas boas, mas no sacerdócio é que vivemos a vida com Cristo, e assim tudo tem um outro valor daquilo que aprendemos, e se colocamos em prática, melhor ainda. Aí entendemos o motivo de aprender tanto dessa convivência com Deus. Estamos nessa vida sacerdotal para ficarmos mais perto de Deus, para sermos seus amigos. A verdade é que nosso trabalho secular é estar no mundo, é fazer as coisas que Deus nos pede, mas nunca afastados de Deus. Mas não devemos estar sob uma disciplina externa, mas vivemos para conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Sem essa adesão da vontade, de cumprir as normas de piedade, de viver bem o plano de vida, que custa, que é difícil, que é árduo. Sem adesão a essa vontade, a obediência exterior ou a obediência à ação nada mais é do que servidão. Por isso se torna difícil quando períodos que estamos muitas vezes na aridez. Basta deixar a oração da aridez à tibieza, da tibieza, né, quase a perdição. Por isso a luta por estar com Deus, ainda que nos custe. Era isso que queria São José Maria Escrivá. Quantos filhos, ele dizia, existem filhos meus que estão se perdendo. Quantos se perdiam porque não eram fiéis, não perseveravam na oração, mas eram filhos, tratava como filhos, mesmo quando não aderiam plenamente a esse plano de santificação, a esse plano de deixar-se moldar por Deus, deixar Deus fazer em nós as coisas. Sem essa adesão da vontade, da obediência na ação, seria uma servidão. Por isso quis-nos amigos, quer nos dar descanso, só depois de muitos trabalhos, é verdade, mas quer ser nosso amigo mais íntimo, quer nos meter na sua vida divina, quer nos fazer viver uma prefiguração da vida divina, porque o que vivemos já aqui agora são as alegrias eternas, a alegria das pessoas de se encontrar com Deus, isso damos a elas. Mas quando nós buscamos, só podemos dar o que temos, e por isso buscamos tanto. E o plano de vida e as normas de piedade são isso: estar, querer e viver com Deus, amigos íntimos, mais do que isso, filhos de Deus, muito amados. É preciso meditar isso constantemente, né? Quer ser nosso amigo, e por isso devemos estar com Deus. Essa prefiguração da vida divina passa pela obediência e morte de cruz, para experimentarmos a glória. Sem a mortificação da nossa vontade, não entraremos na glória. Se nós não estivermos crucificados por amor a Cristo,
não ressuscitaremos com Ele. Nosso Senhor pediu que fosse assim, né? Nosso Senhor não obriga, mas chama todos, né? Aqueles que querem. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, à sua vontade, aos teus gostos, né? Ao teu cansaço, as coisas todas. Renuncia a tudo isso. Toma a cruz, as dificuldades do trabalho, pois nessa cruz, que vai ser vencida só por Cristo e do amor de Cristo, conseguiremos com amor suportar o peso da dor. Ali está: vinde a mim, ao crucificado, vinde a mim, a essas dores, e eu vos darei descanso. Ali está a nossa santificação, ali está a nossa vida. Quando nós somos ordenados, no final da ordenação, recebe o cálice, põe o cálice na nossa mão, todo mundo contente. Aquela frase, né, marca a nossa vida, deveria estar num folhetinho na cabeceira ali da cama, né, escrito, né? Recebe a oferenda do povo de Deus, toma consciência daquilo que vais fazer, e conforma, né? Tem mais coisa. E conforma a tua vida à cruz do Senhor. Conformar a nossa vida. Isso queria São José Maria Escrivá para nós. Conformar a nossa vida a essa cruz. Pois nessa cruz mataríamos a nossa vontade e abriríamos nosso coração para a vontade divina. A fidelidade nas normas nada mais é que obediência e morte de cruz. Humildade para confiar que Deus te conduz. Deixa Ele te conduzir. É verdade que nós sabemos muitas coisas e tivemos muita experiência para resolvermos muitos problemas, e às vezes queremos, por orgulho, vaidade ou até egoísmo, querer resolver a nossa vida, quando na verdade deveríamos nos confiar a Deus, deixar Deus nos conduzir. Ali encontraremos descanso. Tudo será leve e suave, pois ali está a nossa salvação, a nossa santificação. Foi fazendo a vontade do Pai que santificou o mundo. Assim, também seremos santificados se fizermos a vontade de Deus. A obediência de Abraão levou a cumprir uma obra desagradável, oferecer e sacrificar o próprio filho, aquilo que era árduo, difícil. Mas como foi obediente, como confiou em Deus, imolar o seu filho era o mesmo que viver com dor. A obediência é suficiente para a salvação quando se submete à regra. A Virgem Maria perturbou-se e não compreendeu, mas aceitou. São José quis abandonar a Virgem Maria, mas aceitou. Abraão compreendeu que era árduo, mas aceitou. A nossa vida também é muito árdua, seja desde uma ordem do bispo, a troca de uma paróquia, suportar as contrariedades, as coisas todas, tudo ali é desagradável, mas ali imolamos a nossa vontade. O que queríamos, o que nos era mais caro, não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Por isso, a regra, as normas, o plano de vida, tudo tem o mesmo nome, quer dizer, vários nomes para a mesma coisa, o contrário. Ali está a nossa santificação, ali está a vontade de Deus, ali está a exigência de uma obediência, de uma disposição, e nesse plano de vida, nessas normas, o cumprimento deles para nós padres é a nossa santificação. Vinde a mim, é uma ordem, vinde a mim, não é só um chamado, mas é quase que para nós uma ordem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Se estamos cansados é uma ordem, vamos a Ele, vinde a mim. E ali está a nossa salvação. São José Maria Escrivá dizia: cumpre as normas e eu garanto a vossa santificação. Mas se nós não cumprirmos, de verdade, a negligência na nossa vontade, a nossa vontade falará mais alto, e aí começaremos a sucumbir, para não dizer trair, a nosso Senhor. Essa submissão interior da vontade, que é a obediência, ainda não é suficiente. Essa é uma verdade. Por isso as normas vão nos fazendo vencer. Não é só obedecer, porque obedecer poderia ser uma escravidão. Não é só obediência, é necessário sacrificar o próprio julgamento e a razão. Isso está errado, mas é a vontade de Deus para mim. Quem quer ficar doente, ter um câncer? Ninguém, mas e se tiver que ficar? Vai fazer o quê? Ou aceitamos ou morremos com ódio.
Por isso, a aceitação do julgamento, o próprio julgamento, ou seja, a razão. É necessário sacrificar a razão, que é a parte mais elevada do ser. É só assim que o nosso sacrifício merece o nome de abandono e holocausto. É isso que nosso Senhor pede, a nós dar um passo a mais para estar com Ele. Vinde a mim, o descanso estará em confiar em Deus, ainda que pareça, ainda que nos leve ao martírio, ainda que nos leve à imolação da nossa vontade. Ali está, mas é a regra, é a norma de piedade, é o plano de vida que vai nos moldando a aceitar a vontade de Deus, vai nos colocando na presença de Deus. Nas normas devemos nos entregar nas mãos de Deus. Ali está o abandono. Basta pegar o livrinho, o Caminho, o Sulco, o Forja, os temas que São José Maria Escrivá coloca, na verdade nada mais são do que temas de plano de vida, critérios para vivermos o espírito da obra. Ali está o que Deus quis para Ele, e Ele transmitiu com alegria para nós. Não guardou para si esse tesouro, mas transmitiu a nós. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ainda acrescenta: aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que é a vontade divina. O padre Francisco Fausto, naquele livrinho que ele fala sobre o plano de vida, eu peguei aqui e fiz um resumo bem curtinho, mas são palavras dele. Ele diz assim: no plano de vida é necessário considerar os principais meios de vida interior. Quais são os principais meios de vida interior? E ele vai dizendo assim: dada a índole prática desta obra, ao tratar de cada um desses meios que ajudam a vivê-los com fruto, porque o que importa, acabamos de ouvir, Jesus dizer nesse trecho do Evangelho: vinde a mim, e ao mesmo tempo, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que ouve as palavras e põe em prática, ao ouvir essas palavras, é fazer a vontade de Deus, pôr em prática as suas palavras. Pois bem, para assegurar de modo permanente a prática dos meios da vida interior, é necessária uma garantia eficaz que esta é o plano de vida espiritual. Ou seja, o que nosso Senhor quer é que haja uma garantia de cumprirmos bem isso, porque ali estão os meios necessários para a nossa santificação, para a nossa vida. O plano de vida, portanto, espiritual consiste, continuo com as palavras do Padre Francisco Fausto, que entendeu muito bem o nosso Padre, consiste simplesmente em programar as práticas da vida interior, oração, comunhão, leituras, terços, etc., de modo a garantir que sejam realizadas com ordem e constância. Ordem e constância. Esse plano inclui dois aspectos: a definição bem clara do número de vezes que faremos e do tipo de oração que fazemos. E continua. E o segundo aspecto da vida espiritual consiste em definir também claramente a hora, porque a nossa santificação está no cumprimento do dever daquele momento, daquilo que nos pede aquele momento. É verdade que quando vem as contrariedades, agora um doente no hospital, agora um batismo de emergência, agora uma confissão, agora a calha estourou, está com vazamento no telhado, agora é uma conta para pagar que esqueceram de pagar ontem, já venceu, tem que pedir o boleto de novo, ai meu Deus. Então nessas contrariedades, o que a gente faz? Nessas contrariedades, nessas coisas, colocar hora, também ter hora, o dia, do dia em que cada prática será cumprida. Esse plano precisa ser ajustado conforme as mudanças e imprevistos que forem aparecendo, não conforme o nosso capricho e a nossa preguiça, mas serem cumpridos, ainda que as contrariedades, as dificuldades, e ainda que aparecendo imprevistos e mudanças, temos que mudar algumas coisinhas. Com efeito, todo verdadeiro amor humano requer conhecer cada vez melhor a pessoa amada,
E o nosso amor por Deus é conhecê-lo, é estar com Ele, é conviver com Ele. E o plano de vida nada mais é do que ter tempo para Deus, ter tempo com Deus. A finalidade das várias normas do plano são essa: garantir uma relação com Deus. Esse amor humano exige esforçar-se por não magoar ou ofender a pessoa querida. Quando nós nos eximimos da oração, nos saímos por algum motivo desse tempo de oração, o que acontece é que não nos esforçamos, e o pior, é quase que uma ofensa. Não, mas é de verdade o perder o amor de Deus, deixar de lado esse amor que é o amor verdadeiro da nossa vida. Poderíamos ofender a pessoa querida se nós não damos atenção. Um pai que não dá atenção ao filho, o marido que não dá atenção à esposa, a esposa que não dá atenção ao marido, é uma ofensa ao outro. E nós, que somos mais de Deus, seria uma ofensa? É uma coisa a se perguntar, seria na verdade perder essa intimidade, pedir-lhe perdão e reparar o mal feito e fazer bem. Aí está a razão dos exames de consciência, ali está a razão da confissão frequente, das mortificações que praticamos para vencer as faltas e as indelicadezas que ofendem a Deus. O amor humano exige dialogar na meditação. As diversas normas de piedade que compõem um plano de vida espiritual, vivendo com fidelidade, nos enche do verdadeiro sentido da vida em Cristo, da vida de santidade. A santidade passa por esse contato. Poderíamos nos perguntar: por que Jesus se retirava para rezar? Não estava ele plenamente unido ao Pai? Não era ele o próprio Deus no meio dos homens? A verdade é que nos queria ensinar, mas mais do que ensinar, a oração era um ato de união de amor do Filho com o Pai. E a oração é necessária, retirar-se, silêncio para viver a oração. E é isso que nos pede o plano de vida: retirar-se, estar com o amor, para aprender a amar. Assim, retirava-se da multidão, para que no silêncio ouvisse a voz do Pai, a vontade do Pai. Era um com o Pai, é verdade, mas o silêncio da oração levava a abandonar-se a essa vontade, cumprindo as coisas árduas, humanas e os sacrifícios que teria que passar. Por isso a oração nos prepara para a cruz, nos prepara para os sacrifícios que teremos que enfrentar. Nos consolam dos sacrifícios que já enfrentamos, mas nos preparam pelos sacrifícios que virão. Quais serão os próximos sacrifícios que Deus permitirá nos unirmos a Ele? Por isso a oração é importante, abandonar-se a esta vontade. Nos queria ensinar que o sacrifício do louvor na oração era amor. É isso que Nosso Senhor quer. O sacrifício de louvor, de ir para a oração, é amor. A oração não é não fazer nada, é deixar Deus fazer. Deixar Deus fazer em nós grandes coisas. Não foi isso que fez a Virgem Maria? Na obediência, Deus fez grandes coisas no coração dessa mulher, da Mãe de Deus, da nossa Mãe querida. Nos queria ensinar esse sacrifício. Não é não fazer nada na oração, perder tempo, deixar de lado os afazeres que temos ali, que estão nos esperando, mas é deixar Deus fazer. No sacrifício, deixar tudo, nossos afazeres, que são causa da nossa santificação, mas seremos santificados quando Deus nos mostrar como fazer e o que fazer. Tem um fato que marcou muito minha vida. Eu me emociono que não foi muito comigo, né? Mas foi com uma senhora. Ela devia ter eu tinha uns 20 e poucos anos, estava no seminário, ela devia ter uns 35, 40 anos no máximo. E ela entrava todo dia na igreja, rezava, participava da missa e saía correndo. Não dava nunca para falar com ela, né? E um dia eu vi ela se confessando, pelo menos uma vez por mês, e o padre que atendia era um padre da obra também, não é da padre adscrito, né, que hoje em dia não é mais da obra, né, não é nem mais sacerdote, mas era um homem bom, me ajudou muito a conhecer também a obra.
E esse homem fez um plano de vida para essa mulher, para ela rezar. E ela rezava muito. Aí um dia convidou-nos para ir almoçar na casa dela. Fui almoçar com eles, né? Foi a primeira vez que tive contato conversando com ela. Aí fomos lá. Quando chegou lá, era no meio da favela, no São José. Fomos comer, para variar, era buchada, né? Tinha buchada para comer, oh maravilha, né? Então, o gosto é bom, mas o cheiro é horroroso, né? Então, mas tudo bem, fui lá comer, né? Então fomos comer. Era um cômodo só e um banheiro. A casa era bem pobrezinha. Alguns já ouviram eu contar essa história. Aí fomos lá comer. Eu vi que tinha uma cama e tinha uma cortina assim na cama, né? Tinha a cama grandona de casal no canto. Aqui era a pia, a mesa e o banheiro para cá. Não tinha mais nada na casa. Aí conversando, ela falando assim, Deus mudou minha vida, né? Se não fosse o Senhor, agradecendo o Padre, né? Se não fosse o Senhor colocar, né, um plano de vida para que eu rezasse, para que eu confiasse em Deus, se não fosse Deus, eu não estaria aqui mais, eu teria me matado e matado meu filho. Pensei, nunca vi o filho dessa mulher. Aí fiquei quieto, né? E ouvindo essa história, ela contando, agradecida ao padre, por isso que ela fez o que ela mais gostava, era buchada. Ela fez para o padre e para mim, né? Então fez e nós comemos. E aí depois ela mostrou, não, pai, queria mostrar meu filho, o senhor não conhece ele ainda? Eu falei assim, mas cadê esse menino que eu não estou vendo? Ela abriu a cortina, era um menino que tinha hidrocefalia. A cabeça do menino era do tamanho do resto do corpo. O menino não enxergava, não falava e não ouvia. Ela só trocava a fralda, cantava e conversava com esse menino e dava de comer para ele. Aquilo, já fiquei engasgado só de ver a situação. Depois ela contou a história, falou assim, não obedeci meu pai, me envolvi com um homem que me enganou, me usou como objeto de prazer. Depois, no final das contas, quando eu tive filho e a criança nasceu, a gente não era nem casado. Quando a criança nasceu com esse problema, o médico disse que ia viver 2 anos, e aí o que ele fez? Me abandonou, não quis cuidar dessa criança. Por isso fui pedir ajuda para as minhas irmãs, ninguém quis me ajudar, porque eu tinha um monstrinho em casa, fruto do pecado da minha vida. Padre, eu falei assim, não, Deus é amor, como é que Deus pode me castigar por causa disso? Apesar de saber que está errado, Deus não castiga na criança, como é que pode? Mas a criança era um estorvo. Eu falei, padre, sentia vontade de me matar muitas vezes. Dizendo para o padre, eu ouvindo a história, tive vontade de me matar muitas vezes. E um dia eu entrei na igreja, aquele dia que eu estava chorando, que o Senhor me atendeu, e eu tinha um firme propósito, eu ia lá pedir perdão para Deus, sair, matar o menino e me matar. Naquele momento foi bonito, porque ela falou assim, o Senhor fez uma proposta, atendeu minha confissão. Eu nem queria confessar, o Senhor atendeu minha confissão, me ajudou a confessar. Eu falei desse problema para o Senhor, e o Senhor disse assim, não filho, vamos fazer o seguinte, para você tomar uma decisão, tudo tem que ser tempo. Para você casar, você tinha que namorar e ter bastante tempo. Para você ser formado numa faculdade, você precisa de 5 anos de faculdade. Então, para você tomar uma decisão séria dessa na sua vida, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar 1 mês vindo aqui todo dia e rezar todo dia. Norma de piedade, vai rezar 1 terço, participar da missa, comungar e oferecer para o seu filho. Ela fez 1 mês. Depois de 1 mês, ficou dissuadida de matar a criança. Começou a continuar rezando, fazia outras práticas de piedade, a sua vida foi mudando, e naquele dia ela disse, padre, daquele dia que o Senhor me deu práticas de piedade, para que eu me encontrasse com Deus, aquela criança para mim, era todo o castigo e culpa das misérias que eu fiz. Desobedeci os pais, tive atos conjugais antes de matrimônio, conjugais não, atos libidinosos antes do matrimônio. Então eu tive todas essas coisas erradas, e eu pensava, Deus me castigou com essa criança. O que aconteceu é que hoje eu vejo que esse é um anjinho que Deus me deu, porque foi Ele que me salvou. Porque quando eu rezei, eu já não via Ele como um monstro, via Ele como um presente de Deus que me salvou. Desculpa a emoção, mas é que toda vez que eu lembro, me parte o coração e me dá vergonha quando eu sou preguiçoso de não cumprir algumas normas, e me dá vergonha quando eu não confio em Deus. Por isso,
Nosso Senhor permite muitas coisas, como permitiu na vida dessa mulher. E assim Nosso Senhor quer. A Virgem Maria entendeu, não compreendendo com todas as coisas, perturbada no seu coração, disse sim à vontade de Deus. E Deus fez grandes coisas nela. Deus quer fazer também, não só no coração dessa mulher, mas no coração nosso também, desse padre. Porque hoje ele não é um padre, nem da obra, nem padre, mas é. Porque ele que ensinou e salvou essa mulher com normas de piedade, abandonou-as. E abandonando, se perdeu. E essa que estava perdida, de verdade se encontrou. O que nosso Padre queria para nós é que ele queria garantir que a nossa santificação fosse no cumprimento das normas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em Mateus 11, 28, encontramos Nosso Senhor conversando intimamente com os apóstolos e querendo o bem deles, exatamente com esse texto: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses dias de férias, para o povo, para nós não, mas desses dias de férias, talvez nós tenhamos alguns consolos, talvez um pouco menos de trabalho, talvez acertando os calendários, organizando outras coisas, tentando criar tempo para outras. Somos convidados a descansar com o nosso Senhor. E Ele tornará mais leve o nosso fardo, o jugo mais suave e mais leve o fardo. Quando Jesus nos convida, nesse recolhimento, a subirmos a descansar, para rezar, para estar com Ele. Num tempo de convivência em que convivemos um pouquinho mais, seja no almoço, seja nas conversas antes. Tudo isso para nos alegrarmos, para estar com Ele, rezar com Ele. Esse sempre foi o desejo de São José Maria Escrivá. Os recolhimentos são para nós um tempo forte de oração, de ouvir Deus, de falar com Deus, de estar com Ele. E Ele queria que fosse sempre um diálogo, tempo forte de diálogo, de descanso com Cristo, no meio dos nossos afazeres, no meio das nossas preocupações, colocá-las todas diante de nosso Senhor. Foi também um desejo dele que, pelo menos algumas vezes, não digo uma vez por ano, mas algumas vezes, o plano de vida fosse o tema principal, pelo menos uma vez, fosse o tema principal para um dos recolhimentos, para nos recordar o que nós já fazemos, o que nós já vivemos, o que já aprendemos e que temos que nos esforçar por colocar melhor em prática, porque sempre podemos melhorar. Sempre podemos fazer mais, sempre um pouquinho mais. E era o que pedia São José Maria Escrivá aos seus. A edificação de um castelo espiritual é o nosso e do nosso caráter é forjado nesta convivência com o Senhor. Vinde a mim, todos vós. Estamos aqui para meditarmos um pouquinho aquilo que nos pede nosso Senhor, a convivência com Ele, estar com Ele, aprender dEle, dos sentimentos do coração de nosso Senhor, como dizia São João Maria Vianney, aprender dele, ser forjados nessa convivência com nosso Senhor. E o plano de vida é exatamente isso: deixar-se forjar por amor a Deus, deixar-se forjar neste amor de Deus.
Por isso, para fazer, os alicerces de um edifício, às vezes é preciso cavar muito, chegar a uma grande profundidade, fazer grandes suportes de ferro e afundá-los até que se apoie sobre a rocha. Mas não há necessidade disso quando se encontra logo o terreno firme. E para São José Maria Escrivá, o terreno firme é o plano de vida. Não há outra forma de agradar a Deus, não há outra forma de ter um diálogo com Deus, senão estar mais perto dele, porque com ele aprendemos tudo. Viveremos melhor os sacramentos, viveremos melhor o nosso trabalho. É nesse plano de vida espiritual, plano de vida, norma de vida, que vamos encontrando ali, quando não se precisa fazer grandes fundamentos, porque o encontro com Deus já é nesse momento, no próprio plano de vida, ali encontramos a vontade. Não há necessidade quando se encontra o terreno firme sobre essa rocha, que é a piedade, a filiação divina, o abandono nas mãos de Deus, a sinceridade, a direção espiritual, a vivência dos sacramentos. Isso tudo queria São José para todos nós. E de onde ele aprendeu isso? Aprendeu, é verdade, do seminário, aprendeu do relacionamento com a família, aprendeu desde muito jovem, aprendeu com muitos santos, cada uma das normas de piedade. Essa foi com aquele santo, a meditação com certeza foi Santa Teresa e São João da Cruz, e tantas outras coisas que aprendeu, foi nos dando como instrumentos, foi forjando para si um plano, para estar mais com Deus, para não perder a presença de Deus, para estar com Deus em todos os momentos. Se para São Bento a regra era ora et labora, oração e trabalho, para São José Maria Escrivá não era muito diferente, porque a oração leva a cumprir bem o trabalho, e o trabalho leva de verdade a agradar a Deus, a dar um presente a Deus daquilo que já nos deu, para servi-lo melhor. O Senhor é a fortaleza da minha vida, o Senhor é a minha rocha, é o meu refúgio, é o meu libertador. Nele está o apoio, a liberdade, o consolo, o amor. Ele pensava que os homens queriam ser perfeitos e poderosos, mas em Cristo passaríamos esses limites, apoiados nas virtudes de Jesus, que é o mediador e ao mesmo tempo a medida de todas as coisas para a verdadeira perfeição. Chegar sempre mais perto da nossa filiação divina, outros Cristos, alter Christus, o próprio Cristo, ipsi Christus, dizia São José Maria, e ali a gente encontra o nosso caminho, na vida de piedade, no plano de vida. Essas normas de piedade, para ele, eram a escola da formação, a nossa configuração a Cristo, E ao mesmo tempo dizia, para o apostolado não há férias. E é verdade que enquanto muitos tiram férias, nós podemos até ir para o curso anual, para o recolhimento, mas os nossos descansos também são com Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados. A nossa oração é o nosso descanso. A nossa oração é colocar os problemas diante de nosso Senhor. Que os nossos problemas não são nossos, são os da igreja. Portanto, são os problemas de Cristo que nós queremos participar, ajudar a carregar. Talvez, como São José Maria Escrivá dizia, a mulinha que carrega nosso Senhor. Gostaríamos de ser esses que levam nosso Senhor a todos os lugares, a todos os ambientes. E nós que trabalhamos para Deus, trabalhamos por Deus e com Deus, para nós isso é muito importante, essa convivência com Deus. E a oração é um sacrifício quando temos tantos afazeres, quando temos tantas obrigações. Parar aquele tempo, às vezes é um sacrifício, mas esse é o verdadeiro sacrifício de louvor, pois nesse sacrifício é que encontramos Deus. E Deus nos quer ali, sacrificar a nossa vontade. Queríamos resolver todos os problemas, mas às vezes esquecemos da oração, que é a resolução de todos os problemas. E assim pensava São José Maria. Queria que todos nós entendêssemos que ali está a medida de todas as coisas, o mediador de todas elas. Cristo está ali nos esperando, nos chamou a ficar com Ele, nos chamou a ficar perto dEle, nos chamou a levá-lo aos corações. As normas de piedade são a escola de formação, a nossa configuração com Cristo. Dizia também que para esse apostolado não há férias, E então como se descansa se não há férias no trabalho? E é isso que ele queria que entendêssemos. Vinde a mim.
todos vós que estáis fatigados e oprimidos, nos cansaços, nas tristezas, nas decepções, sejam com colegas, sejam com a própria família, sejam com o bispo, que quase nunca acontece, né? Então, sejam com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Todas essas coisas nos cansam, né? E muitas vezes, né, basta ouvir um comentário de um padre que falou tal coisa, meu Deus, para não cair na tentação, não cair no julgamento é terrível. E aí rezamos ou não rezamos? Rezamos, vamos rezar por ele, porque para não cair nesse pensamento, mas pode nos prejudicar até a pastoral, porque é o pároco do lado ali, que está ao nosso lado, está ensinando tudo errado. O que fazemos? Vamos perder a amizade com ele? Que era o que São José Maria Escrivá queria. O plano de vida é seguir Cristo e levar Cristo aos corações, àqueles que estão mais perdidos, àqueles que estão mais necessitados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão para deixar-se configurar ao amor de Cristo, né? Ouvindo suas palavras, colocar, né, em prática tudo aquilo que nos pede. Como isso é árduo e difícil, e muitas vezes nos cansamos exatamente nesses momentos, mas é quando Nosso Senhor nos chama a viver do lado dele, e que é a nossa participação, colocar em prática a vontade de Deus, é a nossa participação nas obras de Cristo. Nisso se encontra uma docilidade para ouvir essas palavras que nos encantam, nos inflamam e nos levam à plenitude. Por isso, o plano de vida que é traçado por cada um, e começa lembro quando conheci a obra, né, o que me propuseram foi, já estava no seminário quando eu conheci, olha, reza bem o breviário que te pedem, reza um trechinho do Evangelho, está rezando o terço? Estou rezando o terço, reza também o terço, né, e faz o exame de consciência à noite. Era só, a minha norma era bem facinho, era tão mais fácil, só que agora, com tantas coisas por fazer, quanta alegria se tem convivendo mais com o nosso Senhor. Assim vamos crescendo nesse amor. O cristão deve praticar a humildade. E que humildade é essa? Reconhecendo que sozinho, sem a ajuda de Deus, nada pode fazer para a sua salvação. Que tudo o que tem em si mesmo é infinitamente inferior ao que outras almas têm pela graça. Portanto, deve-se desprezar a si mesmo, desprezar tudo em si, né, que não é de Deus, mas que é uma deformação da obra divina. Portanto, o plano de vida é moldar-se, configurar-se à vontade divina, fazer morrer as nossas obras, a nossa vontade. Por isso o plano de vida muitas vezes custa, é um sacrifício fazê-lo, mais ainda quando sabemos que temos que mudar, mas é um grande consolo e uma graça imensa saber que Nosso Senhor vai nos moldando. E o quanto é difícil deixar alguns vícios, algumas misérias, algumas fraquezas, né? A nossa humanidade, e Nosso Senhor nos convida à santidade. Somos chamados à santidade. Essas normas de vida nos levam a uma plenitude, a viver, a santificar-se, pois a necessidade de Cristo nos leva à graça santificante, pois nessa convivência crescemos nas virtudes divinas, vamos aprendendo dos sentimentos do coração de Nosso Senhor, a ter paciência, a ter piedade, a suportar no amor e a perdoar tantas vezes. Assim nos pede Nosso Senhor. O cristão deve, portanto, praticar essa humildade, a humildade de ser fiel, sincero na vida de oração. E a oração nos leva a essa plenitude. Para o cristão que deve praticar essa humildade, reconhecer que sozinho não pode nada. A oração é o reconhecimento da grandeza de Deus e da sua graça. Nas normas, mortificamos o nosso tempo e nos recolhemos com um amigo, Deus, que por excelência é aquele que nos ama, que morreu por nós. João Batista pregava no seu ascetismo, a uma grande conversão, a uma mudança de vida, pregava que era preciso preparar almas para a sua vinda. E o plano de vida é a preparação da nossa alma para a vinda de Cristo, de forma sacramental, pela sua graça, e um dia no juízo particular e final. Por isso, preparar a nossa alma, ali no plano de vida, no cumprimento das normas, encontramos a preparação da nossa alma. Santa Catarina de Sena dizia, né? O cristão deve odiar-se por amor à justiça divina.
Em outras palavras, deve odiar tudo que em si não seja de Deus. Ou então, como São Paulo, crucificar a carne com a sua concupiscência. Por isso, o plano de vida não é só uma configuração a Cristo, mas é deixar-se configurar-se a Ele. Ele vai nos moldando segundo suas palavras. E se colocamos em prática, e se nos esforçamos para colocar em prática, ali vamos encontrando o amor de Deus, vamos encontrando a nossa união com Ele. Assim, nas normas, que são instrumentos certos da configuração com Cristo, estamos com Ele. O que São José Maria Escrivá queria que, pelo plano de vida, estivéssemos mais com Deus, fôssemos mais de Deus. E ainda que não fôssemos, descobríssemos a vontade de Deus para nós, e assim pudéssemos corresponder a esse amor. Jesus está sempre de braços abertos a nos receber, apesar das nossas misérias, e conta com isso, porque quer também, não conta com os pecados, mas conta com a miséria para voltarmos a Ele de novo, voltar e recomeçar. Num dos livros de Garrigou-Lagrange, ele afirmava assim: Jesus, pelo batismo, nos diz: dei-vos uma alma pura e resplandecente, e vede quão deformada é a que vós tendes. Vinde a mim, e eu a remodelarei. Vinde a mim, todos que obscureceram sua inteligência e perderam o ideal de visão divina, e eu os iluminarei. Vinde a mim, vós que tendes uma consciência extraviada, irei corrigi-la. Vinde a mim, vós que tendes uma vontade fraca, irei fortalecê-la. E vós que tendes um coração obstinado, ensinarei novamente a alegria e o amor de Deus. Somente Ele nos conduz e nos configura. Esse livro é um livro que foi publicado há pouco tempo pelo Verbo Encarnado e falava da santificação, é um retiro. Então ele vai falando desse retiro, aproximar-se de Deus, estar com Ele. São José Maria Escrivá aprendeu bem de Santa Teresa e São João, que a meditação nada mais é que o tempo de Deus na nossa alma, o tempo de Deus na nossa vida, o diálogo com Deus. E ali, se formos fiéis, Deus vai nos dando a graça da contemplação. Quantas vezes nós na meditação que nos é proposta como um plano de vida, quantas vezes já experimentamos isso? Uma frase lida 200 vezes de um trecho do Evangelho, ou um trecho que já conhecemos de um santo. Quantas vezes lendo aquilo, Deus parece que abre um céu, uma luz que ilumina, que parece que entendemos aquilo de forma mais perfeita do que das outras vezes. Sim, talvez seja por um segundo, é uma contemplação muito, muito fraquinha, mas já é a contemplação dos mistérios do amor de Deus. Ele vai se revelando. Haviam santos que tinham êxtases, com êxtase, acho que abraçavam o céu e conseguiam ver o céu. A nós, que nos é dado às vezes tão pouquinho, na correspondência de tão pouco, sendo fiéis no pouco, quantas graças alcançamos, quantos consolos Deus nos dá quando atendemos uma confissão, celebramos uma missa, a pessoa vem elogiar, que poderíamos cair até no orgulho e na vaidade e pensar: como eu sou bom, falei e tocou o coração. Na verdade, tocou mais o nosso, porque quantas vezes falamos e quantas vezes ouvimos isso, um agradecimento? Quase nunca, são poucas as vezes que ouvimos, mas quando ouvimos, serviu para nós. Se fôssemos fiéis sempre, se disséssemos sempre as coisas para Deus, e se disséssemos as coisas de Deus, teríamos ainda muito maiores consolos. Os nossos consolos, além da nossa vida e o plano de vida espiritual na oração, alcançamos também na felicidade e na alegria dos outros. Deus quis que nós participássemos da sua alegria, e a alegria da conversão de um pecador, a alegria de uma participação intensa numa missa, quanto nos enche o coração. Os outros que vivem, e nós é que ganhamos de verdade, porque nosso Senhor disse: vinde a mim, e eu vos darei descanso do fardo e do peso, das coisas difíceis dessa vida. As normas são este instrumento de santificação, contra a frieza, contra a tibieza da alma. Nas revelações a Santa Margarida Maria, o Sagrado Coração vai nos mostrar por que devemos estar em oração, por que devemos estar ao lado de nosso Senhor, por que devemos perder tempo com a oração.
ganhar céu. Ganhar o céu não é perder o tempo. Poderíamos fazer muitas coisas, porque a pastoral nos é intensa. Basta colocar na agenda e ela vai ficar cheia. E teremos muitos trabalhos, sem descanso. Toda vez que eu lembro disso, eu lembro... Não lembro quem que foi que pregou numa convivência que eu fui, que agora retiro curso anual. Mas eu lembro que eu não tinha lido isso ainda, de São José Maria Escrivá. Aí depois procurei e falava, né, que os 3 primeiros padres que foram ordenados, porque precisava se contar com os padres amigos, os cooperadores que ajudavam os leigos que não tinham. São José Maria Escrivá não dava conta de atender todos, né? E quando os 3 primeiros ordenaram, não sei exatamente se ele disse com essas palavras, mas ele dizia, né, esses 3 agora vou esfolá-los vivos, né? Então a nossa vocação de padre, acho que é de São Bartolomeu, todo mundo esfolado vivo, né? Quanto mais a gente trabalha, mais trabalho tem. Quanto mais trabalhamos por Cristo, mais experimentamos o amor dele. E esse trabalho é, na verdade, experimentar, né? É ter a compaixão de nosso Senhor. Dizer não para uma pessoa custa muito, né? Dizer não para não vou atender. Atendemos às vezes confissões e confissões, e aí vem o último: padre, cheguei atrasado, o senhor podia me atender em confissão? A gente pensa, mas eu atendi até agora, né? Mais uma, tá bom, só mais uma. Aí você atende aquele escondido atrás da paróquia ali, aí vem um: padre, só mais uma, né? Então quantas vezes, meu Deus do céu, nos cansamos, mas são consolos, é verdade, né? Acho que o nosso tempo é como o de uma mãe de família, né? Só quando dorme e quando consegue dormir, né? Porque o resto não é nosso, o resto é de Deus. Demos a nossa vida a Deus, uma vida consagrada, uma vida com o sagrado, e não teremos vida plena se não for consagrado, porque a nossa vida é essa, estar com Cristo. Teve uma vez que, atendendo confissões, muitas, na catedral, que é a realidade, acho que de todos aqui, né? Todos atendem muito, mas eu atendia muitas e muitas pessoas, faltavam 15 minutos para a missa, já paramentado, bate uma pessoa na sacristia: padre, por favor, eu preciso confessar, é muito grave. Falei, bom, olha, mas eu tenho 15 minutos, não pode passar disso. Está aqui a pessoa ajoelhada, vamos lá. A pessoa começou a se confessar, começou assim: padre, eu vim aqui, eu sei que a confissão, eu queria pedir perdão para o senhor, porque eu sei que a confissão é a manhã inteira, mas eu cheguei aqui justo agora, porque de verdade, eu sei que o senhor nunca nega a confissão para ninguém, então eu vim mais tarde porque eu estava com preguiça de acordar. Eu queria morrer naquela hora. Eu falei assim, tá bom, vamos atender. Atendi, mas fiquei com um ódio mortal por dentro, né? Daí você, mas por que eu estou com raiva? É verdade, eu tenho que atender todo mundo. Se não fosse antes da missa, ia ser depois mesmo. Então pronto, já ficar livre, né? Mas como isso custa para nós? Se nós não tivéssemos visão divina, humanamente não conseguiríamos aguentar tantas confissões, tantas missas. Quantas vezes nos fatigamos? Quantas vezes estamos, né, cansados mentalmente, né? Fisicamente também, mas mentalmente muito mais. Isso nos custa muito. É por isso que Nosso Senhor vai dizer: vinde a mim. E o plano de vida nada mais é de que estar mais com Deus, ali descansar, de verdade. Quantas vezes digo para as pessoas, né, padre, não tenho tempo nem para descansar. Falei, está rezando? Tô. Pois é, lá na oração você sentou e parou. Por que quando puxa o terço, pega o tercinho para rezar, é uma abrição de boca e um sono lascado, né? Exatamente por isso, porque está parado, está descansando, está meditando as obras de Cristo. O descanso é a oração. Vinde a mim todos vós, se estáis cansados, e descanso vos darei. O descanso está na oração. São José Maria Escrivá queria que a oração fosse uma normativa da nossa vida, fosse a coisa mais normal da nossa vida, porque ali descansaríamos, porque ali colocaríamos o peso das responsabilidades, da nossa incompetência, da nossa fragilidade, tudo nos pés de Nosso Senhor. Ali está a nossa vida. A fecundidade da vida está nessa nossa adesão a Cristo. A paciência, a mansidão, a humildade brotam do coração de Cristo. Porque nos falta paciência? Porque não estamos olhando como Cristo. Porque nos falta humildade? Porque nos vangloriamos de alguma coisa. Porque não estamos bem? Porque caímos. E é caídos aos pés de Nosso Senhor, pelo cumprimento do plano de vida, nas normas de piedade,
é que nós ganhamos a Cristo. Metamo-nos do lado aberto de Cristo, ali está o manancial de todas as graças. Aprendei de mim. Senhor, dai-me o amor com que queres que te ame. Não sei se essa frase também, eu lembro que o padre Rafael dizia muito para mim, né? Era uma das primeiras ejaculatórias que eu aprendi, e digo ela até hoje, né? Não sei se ela é do nosso padre ou se nosso padre pegou exatamente de São Francisco de Sales, não sei, mas ele dizia, né? Senhor, dai-me o amor com que queres que te ame. É pedir a nosso Senhor. A oração, o plano de vida, as normas de piedade, é isso, é estar com Deus, é ir ao seu encontro. Nas bodas, a Virgem Maria nos pede para irmos a Ele. O primeiro milagre foi um pedido de Nossa Senhora. Naquele primeiro milagre, né, Jesus Cristo não era a sua hora, Ele veio para se sacrificar, veio para dar a sua vida por nós. Não era hora de milagres, não era hora de consolos. A sua hora era toda a graça que nos daria na crucificação. Mas por respeito, por obediência ao quarto mandamento, que também tinha que obedecer a sua mãe, nosso Senhor, de verdade, se enche de compaixão diante daquele pedido tão amoroso de uma mulher que nunca negou nada a nosso Senhor. Por isso Nossa Senhora é aquela que nos ensina também a pedir muito a nosso Senhor, mas a não negar nada a Ele. E se nós não negamos nada a Deus, nos dará muito mais. E se os primeiros padres da obra, São José Maria Escrivá, dizia que seriam esfolados, é porque não negariam o trabalho. E o trabalho seria o ponto de cansaço para esses homens, mas ao mesmo tempo a verdadeira alegria, pois no trabalho se santifica. E se esse trabalho é para Deus, estamos nos santificando de verdade. Assim encontramos nas bodas a Virgem Maria, que nos pede também, como servos, para irmos e ouvir Cristo. Fazei o que Ele vos disser. O milagre aconteceu depois de carregar talhas de água. 600 litros de água, dizem alguns exegetas, outros dizem que é menos, outros dizem que é mais, mas 600 litros de água. Não foi pouca coisa, um trabalho que parece ser em vão e que foi transformado, era carregar água. E assim carregando na obediência, depois servir vinho, pegando água, parecia uma mentira. Quantas vezes o nosso estado de ânimo está muito longe daquilo que deveria ser o nosso trabalho pastoral. Quantas vezes celebramos a missa com a cabeça longe e temos que fazer um esforço para voltar. E de onde vem a delicadeza para isso? Na prática de piedade, nas normas de piedade, pois ali está a nossa união com Deus. Se temos união durante o dia inteiro, em pequenos detalhes de carinho, em cada uma das normas que praticamos durante o dia todo, temos presença de Deus. Mas se deixamos uma, deixamos outra, já começamos a nos distanciar de Deus, tudo pesa mais. Então, se estamos cansados, vinde a mim e eu vos darei descanso. Voltar a nosso Senhor. E Ele nos pedirá coisas difíceis, carregar 600 litros de água. Deixa para Ele transformará. Mas a nossa parte, fazer o que nos pede, ainda que seja árduo e difícil. Assim entendemos, né, aquela que meditava tudo no coração, né, dos fatos que aconteciam na sua vida, que nem sempre compreendia, e que quando o anjo apareceu ficou perturbada. Também nós, quantas vezes nos perturbamos com os pedidos de Deus? Quantas vezes meditamos não compreendendo o que Deus quer com isso? Talvez uma doença, talvez um desgosto, talvez uma ofensa, talvez uma perseguição. Quantas vezes o desprezo do bispo e a perseguição? Quantas vezes podemos passar por todas essas coisas? Nosso consolo está em Deus. Continuar carregando, deixa Deus fazer as coisas e Ele fará de verdade, mas por causa de um pedido dessa mãe amorosa e que nos pede para carregarmos esse peso. Talvez carregar os 600 litros de água seja fidelidade, é a perseverança no plano de vida. Parece ser a mesma coisa, parece ser água, mas vai ser transformado na nossa vida, pouco a pouco, e vai ter um outro sabor. O melhor vai
deriva exatamente daí, dessa nossa fidelidade para com Deus. O melhor deriva desse ponto. Portanto, meditava no coração dos fatos que aconteciam e por isso nos chama e nos convoca a irmos à fonte de todas as graças, que é o próprio Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Nas normas, nós nos colocamos aos seus pés e a Virgem Maria vai nos ensinar esse caminho. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados e oprimidos. Não deixe a oração para depois, porque ali está o nosso descanso. E eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Não há outro consolo, senão o de Deus. As outras coisas podem até ser um descanso, e é verdade, descanso distrai a cabeça, pelo menos dos maus pensamentos, né? Pelo menos das más intenções, que muitas vezes nos vem à vontade. Nesses dias veio um senhor, entrou na igreja, bêbado, atrapalhando a missa. Aí tinha um senhor que fica lá meio vigiando, já tirou ele, e ele começou a gritar, né? E ele falou assim: espera, se está tão incomodado, não é agora que incomoda o padre, espera para falar com o padre. Ele esperou. Aí eu fui atender ele depois, estava embriagado, estava reclamando da vida, né? Eu falei assim: ainda bem que o senhor veio, porque se o senhor não viesse para me atender, eu ia matar o senhor. Pensei comigo, podia matar, acabava todo o trabalho. Aí pensei comigo, não, mas tem muito trabalho para fazer, né? Então, quantas vezes temos essa tentação, né? Também fiquei com vontade de matar ele na hora, perdão, senhor, né? Mas na hora da raiva, né? Mas quantas coisas acontecem na nossa vida e quantas coisas difíceis temos que enfrentar. O nosso descanso está no nome do Senhor, está ali em Deus. Aprendei de mim, eu vos aliviarei, né? Achareis descanso para as vossas almas. Ali, no plano de vida, nas normas de piedade, está o jugo suave e o fardo leve. As cruzes terão outro valor, as cruzes terão outro sabor. E se a Virgem Maria ficou de pé diante de tal sofrimento, vendo seu filho passar, também conhece os nossos sofrimentos. Peçamos à Virgem Maria que nos acompanhe nos nossos, porque não deixou o seu filho, também não nos deixará sofrer sozinhos.